Esse monte, que se encontra na Toscana, parece ter sido preparado pela natureza. Qual acontecer à ilha de Patmos para receber João Evangelista? Igualmente, a região fora escolhida para Calvário das maiores emoções de sua vida missionária. Região esta que Pai Francisco elegera para o exílio por amor a Jesus, já que não fora expatriado pela vontade dos homens. Era uma ilha cercada de água doce, como doces eram para si os transes, no maior empuxo evolutivo de sua sensível alma. E ali também Francisco fora crucificado, 2 anos antes da sua viagem para a pátria verdadeira, como emblema da sua vitória na dignificação do amor na terra. Voando-se por cima de Florença, avista-se a região. Quando se conhece o caso, com o mais terno sentimento, e sente-se intimamente uma esperança diferente da que o mundo oferece, fazendo lembrar para Pai Francisco com os braços estendidos para o alto, os céus se abrindo e Jesus Cristo respondendo ao apelo do seu discípulo amado, ferindo-lhe os pés, as mãos e o peito, dotando ainda mais o seu coração do amor de Deus. O arcanjo Miguel aparecia a Francisco com frequência no monte para consolá-lo e traçar-lhe as últimas diretrizes, como a de diversos mártires do cristianismo nascente. Ali se escondia o Poverello, em uma caverna, como se. Como se estivesse em uma mansão. Quando era acompanhado, os frades menores ficavam à distância, não que ele exigisse, mas por respeito ao mestre, que entra em êxtase ou conversava frente a frente com o mundo espiritual, em diálogos demorados. Certa feita, cheio de cuidados, Filipe, um dos componentes da ordem, foi às bordas da caverna, onde estava Pai Francisco, que, já por 15 dias, sem comer e sem beber, não dava sinal de vida. Os outros 2 discípulos ficaram orando, com receio de o companheiro interromper o estado de graça do cantor Assis. Filipe foi mudando os passos com a suavidade de um gato. Olhando aqui, olhando ali, adentrou, apreensivo, a caverna e deparou como o maior espetáculo que já tinha visto em toda a sua vida. Pai Francisco ressonava suavemente e uma luz dourada que não denunciava sua procedência banhava todo o seu esquelético corpo, e a sua feição divinizava-se, como se estivesse sorrindo o tempo todo. E, o mais interessante, era que o corpo flutuava, tendo como colchão o ar que recendia fragrâncias indescritíveis. Pairava acima do solo a uns 80 centímetros. Dos ouvidos e da boca saía um plasma branco azulado, e desta matéria quintessenciada formava-se uma roupagem que lhe servia de cobertor. E a conversa do mestre ressoava dentro da caverna como por encanto, pois não se viam os movimentos dos seus lábios. Filipe caiu de joelhos dentro da gruta, fechou os olhos sem dar vazão às lágrimas e orou a Deus em silêncio, não sabendo o tempo que ali permaneceu naquele estado. Francisco sentiu que não estava só e de leve observou os companheiros que vieram à sua procura. Por causa da longa demora e ao presenciarem o espetáculo, reagiram como Filipe,
E os 3 discípulos oraram em torno do mestre em desdobramento para o astral superior. Depois daquele fato transcendental, os discípulos do poeta italiano saíram em silêncio, acomodaram-se em abrigo improvisado, esperando mais uns dias, até que Pai Francisco aproximou-se deles em passos lentos, dizendo: "A paz de Deus seja convosco." Tomou fração de alimento junto aos companheiros e desceu o monte, contando as mais lindas histórias que presenciara no mundo espiritual, nas quais se notava a força doutrinária dos preceitos do Cristo. Cada vez que descia o monte, seu dinamismo aumentava na prática da caridade e na necessidade da vivência evangélica. Os franciscanos rodeavam o pai para escutá-lo. Bebiam suas palavras como se fossem água pura da fonte, no estado de carência do líquido. Dias e noites se fundiam, fazendo desaparecer o tempo, e a presença do apóstolo de Jesus era sempre solicitada em vários conventos, em muitas igrejas, em casas particulares de bispos e cardeais, e mesmo de alguns papas, pois Francisco de Assis representava a volta do Cristo, pisando de novo a face da terra. Francisco, numa noite memorável, rodeado por centenas de frades de várias comunidades da ordem, falou com suave veemência. Eu não consigo imaginar a veemência na fala do Francisco, né? Mas suave veemência, assim, uma delicadeza. Meus filhos, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe em nome de Deus. A inteligência nos favorece para que possamos falar com sabedoria e brandura. Podemos, pelo dom que por vezes possuímos, atrair milhares de adeptos e, sem a devida vigilância, podemos torná-los inimigos da própria religião, pelo fanatismo que por ora medra em toda a Europa. É do nosso conhecimento que irmãos filiados à ordem, cujo nome já implica dever e obediência, se entregam ao sacrifício por prazer de morrer, sem saber o porquê do sacrifício. Tornar-se Marte pela força do destino é uma coisa, e procurar se martirizar por brutalidade dos sentimentos é outra muito diferente. Essa inversão de valores também ocorreu no cristianismo nascente, nas ruas da Roma antiga, onde alguns irmãos imprudentes disputavam o Coliseu, vendo nele, sem qualquer outro ideal, as portas do céu. Erro dos erros maiores. Fez uma pausa para que o assunto fosse bem assimilado pelos presentes, pois aqueles que participavam do conclave eram frades que tinham em seus ombros a direção de muitas comunidades em vários países. Olhavam uns para os outros e trocavam baixinho ideias que Francisco, mesmo distante, captava pelo poder da audição dilatada, obediente ao poder mental que transcendia ao dos homens comuns. E quando concentrava sua atenção em algumas pessoas em especial, igualmente identificava seus sentimentos, como se estivesse lendo uma carta. Fez um sinal e continuou sua alocução. Isso aqui, só rapidinho, é bem interessante, né? Aquela coisa que se discute muitas vezes, né? Do ser e do parecer, né? E a gente acha que consegue, né?
ser aquilo que realmente a gente não é através de atos mecânicos, né? Como ele exemplifica aqui dos frades que se entregaram ao martírio, né? Mas sem entender para que estavam fazendo aquilo. Só porque achavam que se martirizando, é, o alto ia ter pena deles e eles vão conquistar o céu. Ele coloca também os cristãos na época do Coliseu. Então, aquela ideia de que o sofrimento tem uma razão de ser, não que seja necessariamente um propósito, mas ele tem uma razão. Ele é consequência de uma sequência de eventos. Ele não é um sofrimento por si. Sofrer por sofrer não significa absolutamente nada. Ele precisa, esse sofrimento, que nem é o que o alto quer, na verdade, mas ele, quando está presente, ele tem que ter algum contexto para que possa realmente servir de alguma utilidade para quem está passando por aquilo. Até hoje tem, né? As pessoas fazem sacrifícios e tal. Você tem a dimensão do porquê, né? Você tem que ter a razão. E sempre é o bem, né? Principalmente se for para o bem do próximo, né? Não é para o nosso bem, né? O bem da humanidade, para o bem de todo. Porque o sacrifício, se ele tiver a dimensão espiritual, ele é natural e ele é glorificante, vamos dizer assim. É gratificante e glorificante. Ele casa a glória, né? Mas tem que ter essa dimensão. Diga, Diva. Eu fiquei pensando no Papa Francisco. É que às vezes a gente pensa assim, né, dentro da minha cabeça, né, que a gente pensa o sacrifício no sentido, né, do sofrimento, de um sofrimento físico, coisas assim, mas também esses que assumem cargos como o do Papa, né, que precisam estar ali para fazer alguma coisa, para trazer alguma coisa, e no meio à opulência, né? E que às vezes a gente tem a visão de que eles também não estariam se sacrificando estando ali. E muitos, né, quando realmente são imbuídos do servir, eles estão sim se sacrificando estando ali naquele Vaticano ou em grandes igrejas e tudo, os verdadeiros, porque é, uma vez eu ouvi um desses cardeais, sei lá, dessas figuras assim, e que todo mundo falava, e ele falando que o que era um trabalho árduo dele estar ali naquele local, embora ele tivesse motorista, um local super legal, né, que a gente acha, né, e que ele estava em sacrifício ali também. E aí eu me lembrei do Papa Francisco aqui, porque às vezes a gente acha de um lado e do outro também, né? Sim. E a gente pode extrapolar toda essa visão, né, que Francisco está passando dessa situação para o próprio Papa mesmo, né? Ele está ali, está ouvindo todo mundo, né? Todo mundo tá se direcionando assim, focado nele, né? Esperando que ele resolva os problemas de todo mundo católico, né? As pessoas costumam botar muito esse peso nas costas do pobre do Papa, seja ele qual for. Os católicos querem se direcionar ao Papa e que esperam que ele resolva os problemas da humanidade. Então a carga que eles recebem realmente deve ser uma coisa avassaladora. Que pode ser. Não, pode continuar. Eu falo depois. Não, não, não era só isso mesmo, né? Que a Diva lembrou a figura do Papa, né? E de tantos outros, né? Não precisa ser um Papa, né? Pode ser o padre, o pároco de uma comunidadezinha. É colocado tanto peso nas costas dessas pessoas, né? E eles têm que estar ali, aparentemente demonstrar que são a esperança daquela situação, daquele local, daquele povo. E eles também têm as suas dificuldades, eles também enfrentam os seus, como o Diva disse ontem, os seus monstros, né? E aí e acho que nisso tudo está a beleza de tudo, tudo. Você saber que
por mais diferença que possa haver entre cada um de nós, entre pessoas que são conhecidas, mas que, na verdade, nós não conhecemos, está todo mundo numa jornada única. Então, na verdade, não são caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar. A estrada é uma só que ela é tão imensa que a gente pensa que a gente está trilhando uma outra estrada, mas ela é única. E a gente vai, um vai mais para a direita, um vai para mais esquerda, um vai na diagonal. E a gente se engana achando que cada um segue um caminho diferente, mas todos estão seguindo exatamente o mesmo caminho. E isso tudo vai se afunilar, né, no final, quando a gente chegar no mesmo ponto. Diga aí, Sandro queria falar, acho que o Rômulo quer falar também. Diga, Sandro. Não tinha nada. Não, pode falar, Rômulo. Não, porque a estrada, a única estrada é a estrada do amor, né? Da entrega, a estrada do amor. Vamos ler mais um pouquinho aqui. É da vontade do Cristo que tomemos providências, reparando a nossa conduta diante dos homens e da nossa consciência. A nossa ordem traça uma linha de conduta exemplar nos seus estatutos. E se for para mantê-los como relíquia, o caruncho começará a roer nossas almas, e como Cristo deseja habitar em nós, o tabernáculo do coração é o seu lugar. Somos realmente homens humildes e pobres, desprendidos dos bens materiais, e para exemplificar isso, viemos ao mundo, não como seres dados à imundície e à mendicância. Não podemos também usar a palavra para combater os bem-aquinhoados, para depois pedir-lhes que nos matem a fome. A higiene corporal pode ser reflexo da limpeza d'alma. É certo que a usura nos prende ao mundo da vaidade e ao desleixo das coisas do espírito. E por isso devemos nos situar no centro, fugindo dos extremos. Não estamos aqui arrebanhando homens corridos da justiça, nem os assombrados de consciência. A plataforma espiritual desta comunidade cristã é reunirmos almas capazes de enfrentar frente a frente e da melhor forma possível quaisquer problemas de ordem material ou espiritual, e que a serenidade nunca fuja dos nossos corações e que o amor nunca deixe de ser o nosso roteiro. O trabalho deve ser o nosso lema no solo em que pisamos e devemos nos sustentar na vida física. Acreditamos na fala do grande legislador hebreu: comerás o teu pão pelo suor do teu rosto. E diz o Evangelho: todo trabalhador é digno de seu salário. Quem não trabalha deve envergonhar-se de comer de consciência tranquila, a não ser que esteja impossibilitado do labor cotidiano, que se divide em centenas de modalidades. Só acabar a frase. A nossa escolha, sendo que várias estão de acordo com as nossas possibilidades. Diga aí quem falou. Eu só manchei a folha aqui, desculpa. Ah, tá. Pensei que alguém quer falar alguma coisa. Mas também já está na hora de parar. Quer que pare aqui, Neuza? Pode ser. Você que sabe. Acho que dá para terminar o parágrafo, né? É. Vamos lá. O enfermo pode trabalhar gerando pensamentos edificantes, falando sobre assuntos construtivos, vivendo a tolerância e o amor, porque desta forma estará ajudando a quem vier ao seu encontro, por caridade. Considero todos como filhos espirituais, pelos quais tenho o maior amor e entrego a minha vida,
caso Cristo assim o deseje, para que vocês vivenciem e exemplifiquem a carta viva, que constitui a boa nova de Deus nos corações dos homens. São, para mim, todos iguais e desejo, sabendo ser impossível, que sejam idênticos nos atos e nos fatos, na dignidade e na obediência, na caridade e no amor.